irmão. Paz do Senhor, pastor Luís. Glória a Deus. O irmão apresente-se aos irmãos que nos estão escutando. Quero dar a paz do Senhor a todos os irmãos que se encontram neste momento, nesta live. Sejam bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus. Quem é o irmão? O irmão tem que ser o seu nome, não é? Para as pessoas saberem. Irmão Carlos Coelho. Amém. O irmão Carlos Coelho de Portugal. Glória a Deus. Da cidade das Caldas da Rainha. Ok, irmão. É o seguinte. O irmão tem algumas perguntas a fazer sobre o quê? Sobre a oração, não é? Sobre a oração, sim, pastor. Faça então a sua pergunta, que é para a gente entrar aqui na palavra do Senhor. Qual é a oração que o Senhor mais se agrada? Amém? A oração que Feita o Senhor pelo mais... crente. Irmãos, é o seguinte. Se for a oração que Deus mais se agrada, a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que toda a gente é pecador, certo? Certo ou não? Certo. Toda a gente é pecador. Então todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Conforme Romanos 3:23 e Romanos 6:23. Então, o que separa o homem de Deus é o pecado. O que é que separa o homem de Deus? Porque é que às vezes Deus não responde? É o pecado. E é isso que a gente vai ver. O irmão está... na sua tela está aparecendo a Bíblia. Veja se está aparecendo aí a Bíblia, que eu meti para partilhar o ecrã. Está, mas eu não consigo ver bem. Claro, porque o irmão está no telemóvel, eu estou no computador, obviamente. Então eu vou aqui abrir, mas quem for ouvir vai ver também os versículos. Isaías capítulo 59. Para o irmão, qual é a oração que Deus mais se agrada? Olha, eu vou-te já dizer uma oração ao irmão que Deus não se agrada, do fariseu. Amém? Deus, o que é o fariseu? É aquele que acha que é mais santo que os outros, que é melhor que os outros. Acha que não tem pecado algum, que nunca erra, nunca falha, e é aquele que fica só apontando os outros, mas que não olha para os seus próprios erros. Essa é a oração que Deus abomina. Deus não aceita, Deus não ouve. Mas, primeiramente, o que é que separa o homem de Deus? É o pecado. Certo? Certo ou errado, irmão? Temos de ser rápidos aqui. Certo. Sim, pastor, é verdade. Não podemos estar a duvidar muito. É certo ou errado? Então, o que é que separa o homem de Deus? É o pecado. Isaías capítulo 59 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que ele não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Aleluia. Rakamanaya Rebecai. Rovalai no das traduções, nem surdo o seu ouvido. Então, a mão não está encolhida. Glória a Deus, a mão não está encolhida. Ou seja, ela não está encurtada, não está tolhida, não está paralítica. Nem o seu ouvido está tampado. Agravado é tampado ao surdo para que ele não vos ouça. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então o que é que separa o homem de Deus? É o pecado. Não é que ele não ouve literalmente, ele ouve, porque Deus conhece todas as coisas, ele está em toda a parte e ouve tudo, vê tudo e ouve tudo. Se eu subir ao céu, ele está lá. Se eu descer ao inferno, ele está lá também. Se eu estiver no escuro, ele está-me vendo. Se eu estiver no claro, na luz do dia, ele está-me vendo. Rouba lá, se eu estiver numa caverna, ele está-me vendo. Se eu estiver à superfície da terra, ele está-me vendo e está-me ouvindo. Então não é que Deus literalmente não ouça, mas aí quando diz não os ouça é para que ele não vos responda. Amém? Então Deus não responde às orações, glória a Deus, do pecador. Ramanagasai, o pecado separa o homem de Deus. O que é que diz a Bíblia? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e o diabo fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Vamos aqui a Tiago, porque isto é Bíblia, irmão. Estou a explicar qual é a oração que Deus mais se agrada. Glória a Deus. Tiago,
capítulo 4, versículo 7. O que é que diz aqui? Aleluia! Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos para Deus e ele se chegará para vós. Limpai as vossas mãos, pecadores, e vós duplo ânimo, ou ânimo dobre, purificai os vossos corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Então, espera aí. A oração desta guerra é quando tu te humilhas, quando tu dizes, ai de mim que sou pecador. Perdoa os meus pecados, eu falhei contra ti, eu pequei contra ti. Há muitas maneiras da gente pecar. Nós pecamos com os nossos desejos, com os nossos maus pensamentos, aleluia, ricantará, sentimentos, portanto, sentir ódio, rancor, desejo de vingança, com os nossos desejos, portanto, o desejo da mulher alheia, o desejo de pecar, o desejo de praticar imoralidade sexual, o desejo de cobiçar aquilo que não pode cobiçar, não é? Maus pensamentos, pensamentos imorais, impuros, indecentes, pensamentos de maldade, não é? Então há muita coisa que nos separa de Deus, as nossas próprias palavras. No muito falar não falta transgressão, ou seja, pecado. Os gestos, as ações, as reações e as omissões. Não vos canseis de fazer bem, porque ao seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Aquele que sabe o bem que pode fazer e não faz, comete pecado. Tu, às vezes, de te omitires, cometes pecado. De te omitires de pregares o Evangelho. De te omitires, não é? De fazeres muitas coisas para Deus. Tu pecas, não evangelizaste, não oraste, não jejuaste, não leste a Bíblia, tu estás pecando. Não foste na igreja, não deste o teu dízimo, não deste a tua oferta, estás a roubar a Deus. Tu vais ser condenado aquele dia. Então o pecado separa o homem de Deus. Eu tenho que me humilhar, tenho que reconhecer que sou pecador, porque a soberba de Deus abate. Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde dá graça, conforme o contexto. Então, isto é para a primeira coisa. Então, Deus quer uma oração de uma pessoa que se humilha, que chora, pranteia pelo seu pecado, sente ódio, vergonha, tristeza e nojo do seu pecado. Aleluia. A Bíblia diz que aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Aquele, porém, confessa e deixa alcançará a misericórdia. Se tu dizes que não pecas, que és perfeito, Deus, olha para mim, eu sou santo, eu sou perfeito, eu nunca falho. Olha para este indivíduo. Estes estão todos a errar todos os dias, estão a enganar, estão a mentir e eu nunca faço. Eles estão a adulterar, eu não adultero. Então essa oração Deus abomina. A pessoa achar que é superior aos demais. Olha aí. Agora, a questão do publicano. Amém? Reclamando, roubando, rouba, rabaca, barrabaca, sibne, faço corcostou. Alabar, ramanagai, ramanagai, ramanagasto, go. Quem crê que Deus está aqui? Diga aleluia. Diga amém. Bem, temos aqui na Bíblia uma fórmula para Deus ouvir a tua oração. Lucas capítulo 18. Olha aí. Lucas capítulo 18 é uma parábola, uma comparação. Olha aí, Lucas 18, versículo 9. Aqui está a resposta. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Né? Então, isto é o farisaísmo, certo? Sim. O que é farisaísmo? Irmão, toda a gente peca. Toda a gente erra. Amém? Eu estou sujeito a errar. Agora, eu não posso permanecer no pecado. Eu não posso levar uma vida de pecado. Eu tenho que tentar combater a cada dia e tentar entrar no estreito. Agora, não é... Agora é o seguinte, eu não uso bermuda, eu não uso calção. Aliás, até eu uso, mas é por baixo. Portanto, a minha roupa interior não é cueca, como usa o homem, a sunga, como diz lá no Brasil. É um calção. Eu uso um calção por baixo. É a roupa interior, certo? Agora, eu não uso calção como roupa exterior. Porque eu sei que é pecado. Eu sei que é pecado. Eu não acho que é pecado. Eu tenho a certeza que é pecado. Ok. Agora, eu sou superior àquele cristão que usa calção e usa bermuda? Não. Eu sou mais feliz, sou mais bem-aventurado porque alcancei o conhecimento que isso é errado. Que isso aí é pecado da selgeia, lascívia. E os que cometem tais coisas são essas obras da carne, não entrarão no reino dos céus, conforme Gálatas 5, 19 a 21. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. E a Bíblia diz o quê? Ramana, eis que eu venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia, que guarda as suas roupas para que não ande nu e se vejam as suas vergonhas. Então, meu irmão, eu não sou melhor do que aquele que fala palavrão. Eu não falo palavrão, sei que é pecado. Mas o cristão que fala palavrão, eu sou melhor que ele? Não, ambos somos pecadores. Simplesmente,
Eu sou mais bem-aventurado, porque alcancei o entendimento que eu não devo falar palavrão. Eu sou melhor do que aquele que vive amigado e eu sou casado pela lei civil. Não. Eu sou mais bem-aventurado, sou mais feliz. Eu porque não uso certo tipo de roupas, curtas, justas, transparentes, decotadas, lascadas, cavadas, rachadas, sou melhor do que aquele que usa ou aquela mulher que usa, não. Eu sou mais feliz, sou mais bem-aventurado. Porquê? Porque Deus iluminou a minha mente para eu entender que é errado. Certo? Não é que eu sou melhor ou pior, porque eu já pequei, já fiz tudo o que é errado. Já fiz muita coisa errada e a cada dia estamos sujeitos a pecar. Entende, irmão? Amém. Então nós temos que, para Deus ouvir a nossa oração, nós temos que nos humilhar, confessar os nossos pecados. Aleluia! Não é dizer eu sou bom, bater no peito, eu sou bom. Olha, aquele não vale nada, eu sou bom. Ninguém vale nada, ninguém faz o que eu faço. Olha o que é que eu estou a fazer, ninguém faz o que eu faço. Então isso aí é uma oração que Deus, de fariseu, Deus não aceita. Isso é coisa igual ao JC Júlio César. Faz qualquer coisa, faz uma boa obra, paga um lanche ao mendigo e depois vai-se filmar. Olha o que eu estou a fazer, o que eu estou a fazer vocês não fazem. Deus não vai aceitar a oração dele. Amém? Nem de nenhum outro fariseu. E os que já blasfemaram do Espírito Santo, não há chance para eles. Aqueles que não blasfemaram, talvez ainda haja esperança. Né? Joelho no chão, boca no pó, e talvez ainda haja esperança para ti. Qual é a oração que Deus mais recebe? É de pé ou de joelhos? De joelhos, porque a Bíblia diz humilhar-vos debaixo de joelhos, irmão. Humilhai-vos de... É ou não é? É sim, pastor. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor para que o seu tempo ele vos exalte. Tem gente que chega na igreja e nem dobra o joelho. Pensa que está no cinema. Pensa que vai assistir um show de variedades, um espetáculo, se calhar umas danças, sei lá, o que é que vai assistir ali. Vai ali como quem vai para um teatro. Chega ali, senta, alguns nem oram, outros oram sentados, outros metem não têm reverência, metem as pernas por cima das cadeiras, né? Fazem da igreja um cabaré. Entende, irmão? Então Deus, se tu não tens temor de Deus, não tens respeito, não tens reverência com a casa de Deus, Deus também não vai ter respeito para contigo. Verdade. Né? Porque a Bíblia diz o quê? Guarda o teu pé quando entras na casa do Senhor. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos porque não sabem que fazem mal. Então, um coração contrito e abatido, para este eu atenderei. É para o humilhado, para aquele que está contrito. Não é para o exaltado. Aleluia. Recamachudo que está lá. Não é o que sacrifica. Porque tem homens e mulheres que se dizem de Deus que jejuam muito, não é? Fazem campanhas, fazem vários dias de jejum de oração. Não sou contra, porque eu também às vezes os faço. Mas não é porque a pessoa sacrificou. Mas se não obedeceu, obedecer é melhor do que sacrificar. E atender melhor que a gordura dos carneiros. Deus não vai receber o teu holocausto, o teu sacrifício para Ele, se tu estiveres numa posição de pecado, de rebeldia, de soberba. Entende, irmão? Amém. Glória a Deus. Então, e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. É aqueles que dizem, chega-te para lá, porque eu sou mais santo do que tu. Está lá no Antigo Testamento de Isaías, creio que no capítulo 66. Chega-te para aí, porque eu sou mais santo do que tu. Sou melhor do que tu. Né? Tu não vales nada. Aleluia! 2 homens subiram ao templo, que é um exemplo que Jesus deu, para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O que é fariseu? Aleluia! Quem querer diga glória! O fariseu era o estudioso das Escrituras. Era aquele que estudava as Escrituras. É uma seita judaica muito famosa nos dias de Jesus que estudava as Escrituras, certo? Mas o problema dos fariseus é que eles guardavam as tradições dos homens. Eles acrescentaram coisas à Escritura. E faziam coisas que não agradavam a Deus, porque eram acréscimos à palavra. Entende, irmão? O que é que eram os publicanos? Eram cobradores de impostos, eram homens que eram mal vistos pela sociedade judaica da época. Porquê? Porque eles estavam ao serviço do Império Romano e cobravam dinheiro às pessoas. Portanto, as pessoas trabalhavam, não é? A maioria na agricultura, na pecuária, e outras no comércio, e do lucro que eles obtinham, tinham que pagar um imposto a quem? A César. Quem é que ia cobrar o imposto? Os publicanos eram os cobradores de impostos. E as pessoas não gostavam. Quem é que gosta de dar dinheiro ou pagar dinheiro ao Estado? Ninguém gosta, não é, irmão? Mas Jesus disse, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Quem queria diga glória. Então, os publicanos eram vistos como traidores da pátria. Porquê? Porque eles estavam a tirar os impostos, o dinheiro dos judeus, para dar a César e para dar para dar, neste caso, aos romanos que, nos dias de Jesus, dominavam sobre aquela área, aquele país. Aquele país era uma província do Império Romano. Entende, irmão?
Amém. Certo? Certo? Continuando aqui. Então, os publicanos eram mal vistos, os fariseus eram bem vistos. Porquê? Não, eles é que são os religiosos. Eles é que andam de vestes compridas, eles é que são santos. Mas os publicanos eram considerados como ralé, como traidores da pátria. Não é? É como se fosse gente do pior, como se fosse até um bandido. Amém? O fariseu, olha aí a situação, o fariseu estava de pé, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aleluia. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Quem queria diga glória? Glória a Deus. O que é que o irmão extraiu daqui? Que nós temos que nos humilhar ante o Senhor, não é? E perdão. É assim, que Deus não quer, isto eu estou só a concordar com o irmão, que o homem se gabe, se glorie de si mesmo. Olha, eu sou bom, eu sou justo. Irmão, porque Jesus disse: eu sou a videira, vós sois as varas. E aquele que está em mim e eu nele, esse está muito fruto, e sem mim nada podeis fazer. Se o irmão já não anda mais seminu, de calção, sem camisa, não é porque o irmão é melhor do que aqueles que andam. É porque o irmão é guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus convenceu o irmão que isso era errado. Porque ele é o Espírito de Deus. Então o irmão é mais bem-aventurado, é mais feliz. Não é que seja melhor ou pior, toda a gente já pecou. Quem nunca olhou para uma mulher e a cobiçou e não desejou ela sexualmente? Então toda a gente já adulterou. Quem nunca guardou rancor, ódio, ficou com vontade de se vingar? Quer que toda a gente. Então a Bíblia diz: qualquer que não ama é homicida. Guardou rancor, guardou ódio, sentiu desejo de vingança. Alabai, quem nunca, não é, na sua ira pecou? Quem nunca murmurou e chamou nomes, caluniou alguém? Quem nunca disse um palavrão? Toda a gente já pecou. Alguns até mesmo depois de cristãos, todos os dias pecam. Quem querer diga glória. Então, a cada dia tu tens que pedir perdão dos teus pecados. Tens de te humilhar. Rouva, lava, lava, lava. Esta é a oração que Deus aceita. Humilha-te perante Deus. Confessa as tuas culpas diante dele. Te humilha. Rei managa cheia. Então a oração que Deus mais recebe é quando a pessoa se humilha. Amém? Não importa o erro que tu tenhas. Não importa, meu irmão. Deus é capaz de ouvir até mais facilmente a oração de alguém que está em pecado, mas que tem desejo de sair do pecado, do que alguém que diz que está em santidade, mas é soberbo, é exaltado. Não é? É uma pessoa que se gloria de si mesmo. Então ele já tem a glória dele, já ganhou a glória dele, porque está-se a exibir. Está-se a querer mostrar que é melhor que os outros. Quem queria diga glória? O irmão crê nesta palavra? Eu creio, pastor Luís. Então está esclarecido qual é a oração que Deus recebe, da humilhação. O irmão, quando for orar, não esteja a apontar os erros dos outros. Olha, aquele fez isto, aquele fez aquilo. Olha, eles todos erram e só eu é que não. Olha lá, não sei o quê, Não é assim. A gente tem que se humilhar. A Bíblia diz que aquele que é santo, santifica ainda. E aquele que é justo, faça justiça ainda. Então, se tu achas que já és santo, tens de santificar ainda mais. O pastor divino disse assim: quanto mais a gente recebe de Deus, mais nos devemos humilhar. Quanto mais a gente é usado, mais a gente deve descer perante Deus, se humilhar. Né? Então, quanto mais tu fores usado por Deus, mais tu te deves humilhar. Mas o problema é que não é assim. O que é que aconteceu com o Júlio César, infelizmente? Certamente buscou algo de Deus, quem sabe Deus até o tenha batizado com o Espírito Santo, até lhe tenha dado algum dom. Mas começou-se a exaltar de tal maneira, começou-se a exaltar achando que era porque ele era bom, não é? Que saiu o Espírito Santo e entrou o Espírito enganador na vida dele. É um mau exemplo, mas é um exemplo que a gente pode dar aqui. O que é que acontece? A Bíblia diz que o obreiro não seja neófito. O que é neófito? Inexperiente. Para que, ensoberbecendo-se, não incorra na condenação do diabo. Não é? Porque ele chegou a dizer: eu sou o pastor que ganha mais almas aqui no YouTube. Não é? Eu nunca vi Deus usar outro pastor tanto como me usa a mim.
Então, para isso é o quê? Orgulho, soberba. Então Deus abate. Deus não dá a sua glória ao homem. Entende, irmão? Nós não buscamos os dons espirituais para andarmos em competição a ver quem é mais usado. Né? Fulano foi usado, por exemplo, foi usado para curar alguém de sida, eu tenho que ser usado para curar alguém de cancro. Não é? O outro foi usado para limpar o leproso, eu tenho que ser usado para ressuscitar o morto. E andamos aqui na competição a ver quem é mais usado. Deus não está nisso. Deus sai. Fica só a carne e o capeta enganando o próprio profeta. Mas ter cuidado com essas competições. Não importa quem é melhor. Nós não estamos a quem é melhor. Importa é que tu sejas bom, no sentido, não é sejas bom, que Deus mude o teu caráter e tu andes em santidade. É importante buscar os dons, procurei abundar neles. Mas não é porque eu tenho dons, ou porque tu tens dons, ou porque aquele tem mais dons que todo mundo, que se deve exaltar por causa dos dons. Ele deve-se cada vez humilhar mais. Quanto mais usado for, não é? Aquele que quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Disse Jesus. Quem quiser o primeiro lugar, não se humilhe, seja servo, sirva aos outros. Jesus não veio para servir. Aliás, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele se humilhou. Sendo Deus, se fez homem. Aleluia. Sendo rei, se fez servo, súbdito. Aleluia. Quem queria diga glória. Sendo todo poderoso, não é? Abdicou da glória que tinha com o Pai para sofrer como homem, morrer na cruz como homem e nos dar a vida eterna. Então, ele foi obediente até à morte e morte de cruz. Ele obedeceu. E por vezes o crente aqui não quer obedecer. Então, a oração, Deus não aceita oração de exaltação. Olha o que é que eu já fiz para ti. E tal. Olha aí, Deus. Não é? Ninguém faz nada. Ninguém ora. Ninguém jejua. Eles não jejuam como eu. Eles não fazem o que eu faço. Não é? Eles são tudo uma cambada de pecadores. Todos mentem. Espera aí. Este tipo de oração parece mais uma reclamação, uma murmuração. Deus não aceita. Entende, irmão? Porque aqui não se trata quem é mais usado ou quem é menos. Nós aqui, o irmão entendeu o mistério? Amém, pastor Luís. Ou seja, não importa o que é que um é mais usado, aqui não interessa quem é mais usado, porque às vezes isso é relativo. Aquele que é mais usado pode não ter salvação e ir para o inferno. Ganhou o mundo e perdeu a alma. Ganhou tantas almas, mas nem a alma dele salvou. Aquele foi tão usado nos dons. O fogo caía. Havia batismo com o Espírito Santo renovo. Mas nem ele mesmo se salvou. Porquê? Conhecereis a árvore pelos frutos e não pelos dons. O homem não é salvo porque tem os 9 dons do Espírito Santo. Porque é batizado com o Espírito Santo, fala em línguas, interpreta, profetiza, passa revelação, visão, porque foi arrebatado ao céu e ao inferno. Nada disso. Porque é usado em cura divina, em milagre. O cego vê, o surdo ouve, o mudo fala, o paralítico se levanta e o morto é ressuscitado. Não. O homem é salvo porque obedece, tem o fruto. Melhor obedecer, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, nós em teu nome não expulsámos demónios, e em teu nome não fizemos maravilhas, então lhe direi abertamente, apartai-vos de mim, todos vós praticais a iniquidade. Então, mais importante do que o dom é o fruto. Entende? Mais importante do que ser usado por Deus, não é? Mais importante ser usado nos dons, nos mistérios, é estar na direção de Deus, obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. Mais importante ser batizado, ser cheio do Espírito Santo, falar em línguas, não é? É não roubar, não mentir, não adulterar. Entende, irmão? Por isso é que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Então, espero que o irmão tenha sido esclarecido. A oração que Deus mais recebe é da humilhação. Amém? Mas a da exaltação Deus vai abater. Verdade. Mais algum comentário ou podemos encerrar aqui? Penso que podemos encerrar. Bem explicado. Ok. Bem esclarecido. Amém. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos. A todos os irmãos que vão. E o irmão depois compartilha esta gravação. Isto é uma gravação, não vai ser live. É uma gravação, mas que vai depois como estreia. Amém? Amém. Faça a sua despedida dos irmãos que o acompanham. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Desde Portugal, os irmãos Carlos Alberto Rebelo Coelho, vaso do Senhor, e aqui o irmão Luís Guerreiro, seu irmão e pastor. Que Deus em Cristo vos abençoe.